Vamos então falar sobre a previsão para os próximos dias na região sul do país. A gente conversa agora com a meteorologista Desirê Brant, que há tempos eu não falava com a Desirê. Oi, Desirê, tudo bem? Bom dia. Bom dia também a todos que nos assistem. Olha, tem sim a previsão para a formação de um ciclone extratropical. O sistema vai se formar na altura da costa entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, mas não é nada comparável àquele ciclone que atuou na região sul do Brasil há 2 semanas atrás. Esse vai ser um sistema menos intenso, mais distante da costa, e ele deve durar muito menos. Assim que ele se forma, ele já começa a se afastar para alto mar, diminuindo os riscos para o Rio Grande do Sul. Ele deve se formar ali na altura do Chuí, onde deve até provocar alguma chuva forte, tá? Mas logo o sistema se afasta. No máximo deve provocar algumas rajadas em torno de 50 quilômetros por hora ao longo da faixa litorânea, mas isso não deve durar o dia inteiro. Esse risco não permanece como o outro, né? A gente ficou mais de um dia sob o risco de fortes rajadas de vento. Esse não, ele se forma amanhã, até o fim do dia ele já começa a se afastar, diminuindo esse risco para a ventania. Quanto à chuva, ela vai ser na forma de temporais, como eu disse, com algumas rajadas de vento, com muitas trovoadas e eventualmente também com queda de granizo, mas vai ser algo muito mais pontual. O ciclone de 2 semanas atrás, esse sim provocou um grande acumulado de chuva e de forma muito abrangente, até por causa dele, o mês está fechando até com a chuva acima da média, tá? Agora, o ciclone que se forma amanhã não se compara a este sistema de 2 semanas atrás. É algo menos intenso, menos duradouro também. Claro que deve provocar alguns episódios de chuva mais forte, mas é algo mais pontual e com curta duração. Isso deve durar, essa condição de tempo mais instável. Em relação ao ciclone, é só ao longo da quarta-feira. Na sexta-feira tem outras áreas de instabilidade que vão provocar chuva no interior da região sul do Brasil, mas aí já não estarão mais associadas ao ciclone, porque felizmente ele já estará em alto mar. E você destaca, Desirê, que as ocorrências, elas serão muito pontuais. Quando a gente fala de ocorrências pontuais, estamos falando de onde? Estamos falando do Rio Grande do Sul, as cidades mais ali do sul gaúcho é que devem ser as mais afetadas? Exatamente. Essa chuva um pouco mais forte, né, associada ao ciclone, ela pode acontecer ao longo da faixa litorânea do Rio Grande do Sul, sobretudo as áreas mais ao sul do estado. Também para a faixa leste de Santa Catarina, mas da mesma forma, um pouco mais ao sul para a faixa leste de Santa Catarina, podendo pegar algumas regiões de Serra Gaúcha e Catarinense, tá? Mas é algo com curta duração, não deve durar muito tempo, logo o ciclone se afasta, diminuindo esse risco para maiores transtornos, assim como a gente viu há 2 semanas atrás. Não se compara ao ciclone de 2 semanas atrás. Por que não se compara ao ciclone de 2 semanas atrás? É simplesmente pelo local de formação, Desirê? O que explica essa diferença? Pelo local, isso, exatamente, pelo local, pela intensidade dele. Aquele ciclone de 2 semanas atrás, ele se formou em cima praticamente do Rio Grande do Sul e ele ficou um tempo um pouco maior na altura da costa do Rio Grande do Sul. Ele também era um sistema bem mais intenso, né? E esse não, esse se forma um pouco mais para baixo, na altura do Uruguai, e logo já se afasta para alto mar. Então ele já se forma um pouquinho mais distante e a intensidade dele também é menor se a gente comparar com o ciclone de 2 semanas atrás. A gente está falando de mais um ciclone. Há 2 semanas acompanhamos o fenômeno na região sul também. E naquela oportunidade, eu lembro bem, era o terceiro ciclone extratropical a atingir a região em cerca de um mês. O quão comum é a ocorrência desse tipo de fenômeno? Olha, nessa época do ano é normal a gente ter a formação de ciclones extratropicais, eles são mais frequentes na região sul do Brasil. O que diferencia o quão esse ciclone vai provocar algo um pouco mais sério, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e muitas vezes também no Paraná, é a sua intensidade e a sua posição. Toda semana a gente tem uma frente fria passando pelo sul do Brasil e toda frente fria está associada a um ciclone extratropical. A única diferença fica em relação realmente à posição desse ciclone e à intensidade dele. Tanto que o de 2 semanas atrás ele estava muito perto da costa e ele era muito intenso, e esse de agora não é tão intenso e ele fica um pouco mais afastado da costa, diminuindo os riscos para maiores problemas.
Desirê Brant, meteorologista, conversando aqui conosco no CNN Novo Dia, nos tranquilizando. Desirê, obrigada pelas informações. Até a próxima.